O Senhor é santo, a Ele honra, glória, poder, domínio, força e glória para todo sempre. Nós no início do culto lemos os Salmos primeiro. Os Salmos primeiro é o modelo de todos os salmos. Deus, o ímpio e o justo. É nesta linha que hoje nós vamos falar da igreja de Sardes, um chamado à santidade. Assim como o Senhor Deus colocou no coração de nosso pastor Francisco, estudamos as 7 igrejas. Eu convido você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3. Fazendo aqui só uma menção à oração que o Marinho fez pela Anacora. Muitos irmãos conhecem a Anacora. É porque a Anacora está neste momento cuidando da irmã dela, que está, a Vilma, com problema de saúde. Então os irmãos incluam aí a irmã Vilma na oração. Apocalipse capítulo 3, dos versículos 1 a 6. Vamos fazer uma leitura responsiva para que todos possam participar? Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja convidada a ler os versículos pares. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O Senhor será assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Eterno Deus, é com temor, tremor, com reverência à sua santidade, que nós estamos aqui, Senhor, e rogamos pelo perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos capacite na compreensão das Escrituras. O teu povo é um povo sábio, e só o Senhor é que pode de fato falar ao coração pela sua palavra. Que teu Espírito Santo aplique no nosso coração, e que o Senhor seja glorificado. Seja interditada toda e qualquer ingerência e que possa tirar a nossa atenção, pois nós amamos o Senhor e nós amamos a sua palavra. Estamos apaixonados, ávidos a ouvir a sua palavra. Nos abençoe e nos dê a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus a igreja está bonita, praticamente todas as cadeiras ocupadas. E é muito bom adorar a Deus. O Senhor permitiu que todos nós passássemos por dias difíceis. Também passei. Mas aqui estamos, para a glória de Deus, porque Ele é bom. E é muito bom rever os irmãos. Eu sei que a vontade ainda é arrancar a máscara, dar um abraço, né? Mas vamos chegar lá. Mas é muito bom estarmos juntos para meditarmos a palavra do Senhor diante de Deus, em um culto que é para Ele e para a glória dEle. Meus irmãos, o tema desta noite é um chamado à santidade. A aplicação ela pode ser diferente,
mas a exposição sempre será na mesma linha. E quando João escreveu as cartas, ele estava como trabalhador em uma ilha chamada Patmos, e nesse buraco existencial, ele ouviu o Senhor, ele viu a glória de Deus. E na primeira sessão deste livro, que vai até o capítulo 3, é apresentado a igreja. E agora nós estamos olhando a igreja de Sardes. A igreja de Sardes não tinha algumas dificuldades como Esmirna, não tinha nenhuma pressão social, nenhuma luta contra a heresia, não há registro nenhum a este respeito. Pelo contrário, a igreja de Sardes é uma joia, e ela mistura um pouco com a história da própria cidade. Para quem já conhece, não custa lembrar. Sardes foi construída numa colina, foi um período áureo importante. Também depois, com o tempo, espalhou para o vale, mas na colina ela era bem construída e bem fechada, e os muros eram fortes. E os habitantes da cidade de Sardes sentiam-se muito seguros. E portanto, aparentemente não carecia de tamanho cuidado. E essa cidade por 2 vezes foi invadida. A primeira por Ciro, que descobriu uma brecha na muralha, e um soldado entrou, e a cidade estava dormindo, e ele abriu o portão, e por 2 vezes isso aconteceu. Essa cidade foi reedificada várias vezes, e a deusa era Cibele, a deusa que trazia de volta a vida. É nesse contexto também que a igreja era relevante na sociedade. Era uma boa igreja, na verdade, de ótima reputação. Uma igreja que não estava enfrentando nenhum conflito interno e nenhuma pressão externa. Mas o Deus que vê a igreja, Ele não vê como nós enxergamos. Porque há coisas que enchem os nossos olhos, mas que não agradam o coração de Deus. Quando o ano passado estávamos nos 21 dias de oração, nós estávamos também lendo as Escrituras, e a irmã Jacobede disse: não importa o que as pessoas dizem de mim, importa o que o meu Senhor pensa de mim. É exatamente isto. A questão da reputação, a questão dos aplausos, a questão da ascendência, aquilo que para muitos é importante, não é importante para Deus. Porque Deus vê o coração, Deus conhece a igreja, Deus conhece a liderança. O Senhor Deus me conhece, Salmo 139. Davi, depois de dizer da maravilha do Senhor Deus em criar o homem de forma assombrosamente maravilhada, o criou, ele conclui: examina-me, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Nós não nos conhecemos tão bem, e é fácil enganar o pastor, é muito fácil enganar o papai, a mamãe, o cônjuge, mas não a Deus. E com o passar do tempo, a igreja de Sardes acomodou. Aparentemente, uma boa igreja. Agora, imagine, se você puder, imagine que você vivesse naquela época e fosse da igreja de Sardes. Uma igreja relevante, importante, de boa reputação.
e um dia alguém avisasse: olha, chegou uma carta, João escreveu, e é a carta de Jesus a nosso respeito, eu não perderia um culto deste. Mas para a surpresa de todos, ele diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome e que vives, e estás morto. É um impacto. Tão boa a igreja, tão imponente, aparentemente tão viva, e Deus olha e diz: morta. O que faz com que alguém aparente ser cristão, que aparente uma religiosidade tão imponente, mas que às vezes o coração está não vivendo. Porque o pior não é morrer, o pior é não viver, porque esse sentido de morte é uma não vida, é aquilo que pensa que está abafando e está desagradando o Senhor. O nosso fim é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. A maior tristeza de um cristão é descobrir que não está agradando o Criador. É horrível imaginar isto. Imagine que você trabalha na igreja, você se esforça, você faz e você ajuda, e de repente você descobre que não agradou a Deus. É triste. É uma carta que deve nos levar a uma grande reflexão. Assim como levou aos irmãos de Sardes, nós temos que avaliar e perguntar: Deus, mas eu estou te agradando? Ou estou agradando a plateia? Porque a igreja não foi chamada para agradar o público. A igreja foi chamada, porque a igreja é a noiva de Cristo, ela é chamada para agradar o noivo. E não dá para travestir a igreja, não dá para tirar uma roupa santa e pura desta virgem, guardada pelo Senhor Deus, para a manifestação e encontro do noivo, com a roupagem da Babilônia. Não dá para pegar a igreja e modernizar e dizer: igreja, você está desatualizada, nós temos que atualizar, você tem que ser mais moderna, você tem que aceitar algumas coisas, até por causa da politicamente correto. A igreja foi chamada em santidade, foi santificada para viver a santidade. O Senhor Deus enviou o seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, por mim, pecador. Ele aplicou a salvação, a redenção, a regeneração. Ele nos fez nascer de novo, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos santificou. Então não é que eu precise me santificar para ser santo, eu preciso viver uma vida de santificação, porque Ele me declarou santo, então é segundo a sua palavra. Mas se falarmos do nosso evangelicalismo brasileiro, centenas e centenas de igrejas, e nomes e mais nomes de placas, mas o testemunho pobre, sem mudança de caráter. Aparentemente uma igreja importante politicamente, tem influência política, uma igreja que, quando fala de dízimo, a gente tem que explicar, porque tem tantos exploradores por aí. Todo brasileiro sabe um pouco sobre a igreja evangélica. Porém, se nós pudéssemos olhar com o olhar do Senhor Deus dos céus, como que Ele vê? O que o impressiona? Show não impressiona o Senhor. Relevância não impressiona o Senhor. Dinheiro não impressiona o Senhor. Aliás, nada que nós possamos fazer impressiona o Senhor. Mas Ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu lembro quando menino que eu ia para a igreja com a mamãe. Éramos em 5 irmãos.
Depois que veio a sexta, nós sentávamos 2 de um lado e 3 do outro, e a mamãe abraçava e ninguém se mexia. Nós estávamos diante do Senhor Deus, reverência, meu filho. Tomar água antes do culto, só depois. Ninguém se mexe. Estamos para servir o Senhor hoje. Era assim. Ninguém brincava. É esta santidade de hoje, dia do Senhor, nós descansarmos para adorar a Deus. Porque culto não é show. Culto não é uma apresentação de calouros. Culto é a noiva, o corpo de Cristo, em um momento ímpar da adoração com o Senhor Deus. Onde é que a igreja de Sardes tropeçou? No mesmo tropeço da cidade. Se achava segura, se achava relevante, importante. E a igreja também vivia este momento. Olha como começa a carta. Ao anjo da igreja escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos. 7 é plenitude. O Deus é Espírito, e o Espírito de Deus, que inspirou as Escrituras, a palavra de Deus, da qual nós somos apaixonados, Ele ilumina os olhos do nosso entendimento, e cada vez que você lê a Bíblia, parece que está lendo algo totalmente novo do que leu a última vez, e todas as vezes Deus fala conosco, porque a palavra de Deus é viva, verdadeira, e Ele tem todo o Espírito, porque todo Espírito manifesta a presença gloriosa do Senhor Deus na igreja. E Ele tem ainda a liderança da igreja. Ele conhece a igreja. O que é que João está nos mostrando? Que quem manda na igreja é o Senhor. O dono da igreja tem a mão furada. A igreja não é de pastor nenhum, de apóstolo nenhum, nem de pai apóstolo e nem de outro título que se coloque. A igreja é do Senhor Jesus, e ela existe para agradar a Deus. Ela não existe para agradar pastores, ela não existe para agradar a liderança, ela não existe para fazer politicagem, ela existe para adorar a Deus e para glorificar a Deus. A igreja é um milagre, porque ela está nesse mundo, tem responsabilidade com esse mundo, porque nós somos cidadãos brasileiros, mas também nós temos uma dupla cidadania, nós somos cidadãos dos céus, e como cidadãos dos céus, nós pisamos nesse chão, mas vivemos um padrão que não é comum, é o padrão de ser humilde e de glorificar a Deus. Quem acompanhou aí o último congresso missionário para missões transculturais, foi dita uma palavra ontem: a humildade é como um maná, serve só para um dia. A nossa vida com Deus é dia a dia, de uma busca incessante em agradá-lo. O Senhor conhece o meu coração. Pregar depois de muitos anos não é difícil. O difícil não é pregar. O difícil é olhar nas Escrituras e dizer: Deus é assim, de fato é assim que eu vou viver, não só para pregar para os irmãos, porque é muito mais difícil ser cristão lá na minha casa, com minha esposa, com minhas filhas, no trabalho na segunda-feira. Ser cristão aqui é mais tranquilo, estamos seguros. Hoje, graças a Deus, a igreja está cheia. Mas ser cristão depois que o culto termina, ser cristão quando você fica sozinho no quarto, ser cristão quando você pega um trânsito engarrafado, ser cristão quando alguém te humilha, ser cristão quando alguém espizinha, era isso que o Senhor estava mostrando. Porque senão torna o que o Senhor Jesus mesmo falou: sepulcro caiado, por fora branquinho, por dentro podre. Esta igreja, o Senhor conhece, Ele conhece as obras,
Essa igreja tem nome que vive, mas estava morta. Era uma igreja que se achava viva, mas vivia a morte. Por quê? O que está acontecendo? Então, o versículo 2 foi bem entendido para aqueles irmãos. Ser vigilante, abra os olhos, acorde, levante. Esse recado era muito propício para Sardes, porque Sardes por 2 vezes foi tomada porque dormiu demais. É um perigo nós começarmos a dormir pós-pandemia, porque antes da pandemia é aquele pânico, e depois da pandemia nós podemos acomodar e não servir mais o Senhor. É um perigo nesse mundo moderno, neomoderno, pós-moderno, que é tudo redundante, de para agradar o público nós abrimos mão de valores para que as pessoas gostem da nossa igreja. É um perigo quando o púlpito torna uma apresentação de entretenimento para fidelizar os clientes. É um perigo que todos nós corremos, de sermos condicionados a uma vida religiosa pagã, achando que é cristianismo, e achar que está tudo bem, porque começa a ter uma compreensão mais humana das coisas, e não percebe que parou de vigiar. Agora perceba que no versículo 2, diz que tinha um grupo, que não estava morto, estava para morrer. Então tem um grupo morto, tem um grupo morrendo. Este é o perigo cristão, porque quem já teve a triste experiência de afastar dos caminhos do Senhor e voltou sabe disso. Você nem percebe como você sai, mas quão é difícil voltar. Até vergonhoso encontrar o irmão, porque nós vamos cedendo, como Ló que ia colocando as suas tendas até chegar a Sodoma. Nós vamos abrindo mão de valores, porque afinal de contas está todo mundo fazendo assim, pastor. O pastor que é careta. Eu lembro quando menino, quando nós nos reunimos é para orar. Aniversário era culto, tudo era culto. Lá no café, a colheita era boa, culto. Tudo era culto. Ia tomar café, era um culto. O irmão visitava o outro, culto. Nós vivemos dias que não cultuamos mais o Senhor Deus. Nós temos o perigo de ficarmos cultuando muito mais os nossos encontros de entretenimento, o lazer, o shopping, o cinema, o desejo de consumo e tantas outras coisas. E até no aniversário, em vez de cultuarmos ao Senhor, alguns aniversários você não sabe se é cristão ou se não é cristão. As coisas vão mudando tão vagarosamente e nós não vamos percebendo. Então tem aqueles que já morreram, estavam dentro da igreja, tinha aqueles que estavam morrendo e não percebiam. E para estes tem o recado do Senhor Deus no imperativo: ser vigilante. Acorda, igreja, acorda. Ou vocês acham mesmo que o que vai fazer diferença neste país é mudar um partido? O que vai fazer diferença nesta igreja e nesse Brasil é uma igreja que faz diferença. Uma igreja que ama o Senhor Jesus de todo o coração e que não fica todo dia apavorada porque saiu mais uma ameaça no Facebook. Uma igreja que não tem medo da besta, uma igreja que não tem medo do falso profeta, mas eles são perigosos e são. Mas poderoso é o nosso Senhor Jesus, que o há de destruir com o sopro da sua boca. É uma igreja que tem coragem de viver e coragem para morrer, porque aquele que não tem coragem para morrer, não consegue viver. Não é uma igreja acuada, em pânico. Nós precisamos de uma igreja de oração. E você vai ver isto. Reunião de oração 4, 5. Nós temos uma reunião de oração terça-feira, 5 horas da manhã, com o Francisco. É poucos. Mas faça uma festa na sua casa e um churrasquinho com picanha para você ver quantos que vai ter de gente. É porque, em vez de nós estarmos buscando o que é eterno e investindo no que é o do Todo-Poderoso, nós estamos muito preocupados com as coisas da terra.
é um perigo que alguns mortos e outros morrendo. Então a mensagem é ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Por quê? Porque o Senhor disse que as obras não eram íntegras. O que essa igreja não tinha era integridade. Ela tinha reputação. Eu ouvi de Ronaldo Lidório, que ouviu de outro, que reputação é o que as pessoas vão dizer no dia do seu velório. Mas caráter é o que os anjos conversam a seu respeito diante do trono. Como que está a sua reputação lá nos céus? O Deus que conhece o nosso coração e nada passa despercebido. E não dá para ser crente um pouquinho adaptado ao mundo. Sardes estava vivendo assim, mortos e alguns morrendo. E essas obras não eram obras que agradavam a Deus, porque não tinham caráter. O que fazer, cristão? O que fazer quando nós começamos a valorizar mais o joguinho do que a adoração? O que fazer quando nós estamos mais envolvidos em entretenimento do que no culto? O que fazer quando nós estamos esperando muito mais do shopping do que da igreja? Então, ele diz, primeira coisa, lembra-te. Você lembra quando o Senhor Jesus te salvou? Que coisa gostosa. Eu tive a experiência com 5 anos e depois com 11, 12 anos eu tentei sair da igreja, mas com 14 eu voltei, porque o Senhor me trouxe de volta e eu queria falar para todo mundo. Eu queria contar para todo mundo como Jesus é bom. Eu entrava no ônibus, eu batia palma e pedia autorização para pregar. Alguns irmãos tinham até vergonha. Mas era tão gostoso falar de Jesus. Mas o tempo vai passando e a gente vai se acostumando. Não vou no culto hoje não, porque acho que eu vou comer uma pizza. Não vou ler a Bíblia hoje não, porque eu tinha que mandar aquela mensagem do WhatsApp, não posso esquecer, já estou atrasado. E a gente vai trocando essas coisas. Lembra-te, faz lembrar. Lembra do que você ouviu, a palavra de Deus, o que você recebeu da palavra de Deus. Volte às Escrituras. O que falta no Brasil não é uma mudança de presidente, é uma mudança de atitude da igreja para voltar às Escrituras. Nós precisamos de um avivamento que não seja para agradar as pessoas, mas que seja para adorar a Deus. Rasgar o coração e dizer: Deus, eu preciso melhorar, eu preciso errar menos, porque eu quero acertar mais. Tem muitas coisas no meio evangélico que não tem nada a ver com o evangelho. Tem muita gente que se promove por isto. E aos poucos nós vamos nos acostumando com essas coisas. Nós vamos achando que tudo é igual. Porque tudo parece, tudo fala em nome de Deus. E se fala em nome de Deus é bom. Mas qual Deus? Na disciplina de Cristologia a gente pergunta: qual Jesus nós vamos estudar? Porque tem o Jesus que as pessoas estudam, que ele não é Deus. Então esse não é Jesus. Tem o Jesus que as pessoas estudam, que ele na verdade é um garçom do McDonald's. Ele tem que servir rápido. Esse não é Jesus. O Senhor Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós entendemos quem é Jesus e quem eu sou, então nós chegamos diante dele e abrimos o nosso coração e ouvimos os conselhos. Lembra-te, veja o que você tem recebido e guarda no seu coração. Não esqueça do que Deus fez para você. É muito comum quando na hora do aperto a pessoa promete: se Deus me tirar desta eu vou servi-lo melhor. Mas quando passa esquece. Veja bem que ele ainda diz o seguinte: arrepende-te. Esta palavra não é boa. Essa não é uma palavra que nós podemos ficar usando muito. Esta metanoia, essa metamorfose, essa mudança de atitude. Falar de pecado não dá ibope. É melhor falar de autoajuda.
Você é o cara, você é gente, você é poderoso, você é especial, Deus ama você. Tudo isso é verdadeiro, mas o que muda é entender que nós precisamos mudar. Que nós não temos que mudar a vida do outro, nós temos que nos arrepender, rasgar as nossas vestes e dizer: Deus, tenha misericórdia desse Brasil. Todos os dias eu recebo mensagem que o mundo está para acabar, que Jesus vai voltar e que Ele venha. Maranata, glória ao nome do Senhor Jesus. A igreja está esperando. É a atitude que precisa mudar do nosso coração. Nós temos que cambiar, de mudar nesse Brasil esta aparente religiosidade frívola, efêmera, que impressiona as pessoas e que de alguma forma influencia politicamente, mas de pessoas sem caráter cristão, sem testemunho cristão, sem vida cristã. E vida cristã não é algo que você vê, é o Senhor que vê. Então nós somos chamados para uma vida de arrependimento. A igreja estava morrendo e alguns já estavam mortos. Arrepende-te, lembra disto, volte às primeiras coisas, o que você ouviu, guarda e arrepende-te, porque senão eu virei como ladrão. O que é vir como ladrão? É a hora que ninguém espera. Isso tinha muito a ver com a situação da cidade. Por 2 vezes eles foram surpreendidos, foram pegos como se um ladrão chegasse de noite. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. O Senhor Jesus não disse que vai vir como ladrão para roubar ninguém, é que ninguém espera. O Senhor está dizendo: arrepende, senão Ele vem como ladrão. E o que vai acontecer é que virá a hora que virei contra ti. Você entende isto? O juízo de Deus contra você. É muito bom ter o Senhor a nosso favor, mas o Senhor contra nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que se você despertar sensualidade em alguma pessoa só para brincar com o sentimento dela, Deus é o vingador. Ninguém quer ter Deus como inimigo. O que faz uma igreja ter como o perigo o Senhor Deus? Porque o Senhor Deus é o maior perigo que o homem precisa tomar cuidado. Porque a vida pertence a Ele. E é com temor, é com reverência. O nosso medo não é do sistema. O nosso medo é pecar contra Deus. E não é um medo de terror, não é um medo de ansiedade, é um medo de amor. É uma tristeza segundo Deus que nos leva a arrependimento. O cristão, quando peca, ele sabe que ele fez bobagem. Ele não fica feliz. Ele pode até sorrir para agradar alguém, mas no quarto dele ele vai dizer: Deus, que vergonha, pequei de novo, me ajuda. O cristão. O religioso, ele peca e se diverte, e depois fica com remorso. É diferente, porque ele não muda de atitude. Ele volta a fazer, e ele até promete: não vou fazer, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Por quê? Porque ele não aprendeu o que é nascer de novo. E aí tem o Senhor como vingança. Mas o que é ter o Senhor como vingança? Romanos capítulo 1 diz que por causa do pecado do homem, Deus entregou. Deus entregou é o seguinte, é uma sentença judicial. Você quer mesmo ir? É tipo aquele que nós chamamos do filho pródigo. O filho quer ir embora. O pai não quer, mas o filho quer. Vá, eu vou te esperar. E vai lá no chiqueiro. E lá deixa de ser gente, vira bicho, querendo comer as bolotas dos porcos. Oh, meus irmãos, nós precisamos voltar a uma vida de santidade para agradar a Deus. Oh, igreja do Senhor Jesus, igreja brasileira, não adianta ter muita gente no culto se não tiver o culto diante do Senhor Deus que enche o nosso coração. Não adianta ser uma igreja com boa reputação se nós tolerarmos o pecado dentro da igreja para agradar o cliente. Nós precisamos viver a palavra de Deus, e a palavra de Deus é esta: senão virá a hora que virei contra ti. Então o que alguém pode fazer diante disto, diante deste clamor? Bom, tinha um grupo lá em Sardes, versículo 5.
que estes, poucas pessoas, não se contaminaram as suas vestiduras. Tinha alguns lá que viviam realmente para Deus. Tem a igreja morrendo, tem a igreja morta, tem pessoas morrendo, e tem um grupo remanescentes de crente, mas crente de verdade. Esses andavam de branco. O que significa andar de branco? Não tinha muitas roupas coloridas nesse período na Ásia, a não ser um pouco mais da Índia, ou de Tiatira. Mas roupa branca, o que está significando aqui, é limpeza, é pureza, é roupa limpa. Então hoje pode ser um dia de lavar roupas. O Senhor olhando para você, o Senhor olhando para mim, o Senhor me encontra limpo? Como que está o meu coração? Vocês não conhecem o meu coração. Como que está o seu coração? Eu não vejo o seu coração. O Senhor vê. O Senhor sabe se você guardou dentro desse coração raiva, mágoa, ira, discórdia, vingança, sensualidade, pornografia. O que está dentro do coração do cristão? É muito fácil ser cristão no domingo e ímpio na segunda-feira. É isso que precisa mudar. O que precisamos, ao ler a carta de Sardes, é pensar: Deus, eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero viver uma vida que agrade os teus olhos. Eu quero viver para ti, porque tinham poucos ali que eles não se contaminaram. Eles não estavam sendo tomados pela lasciva. Havia muita promiscuidade. Mas isso não é uma coisa nova, não é dos nossos dias, e nem é dos dias de Sardes. Se você observar em 1 Samuel, o sacerdote tinha 2 filhos. E os filhos brincavam de ser sacerdotes. Ofni e Finéias. Eles comiam o que eles desejavam e ainda pegavam algumas irmãzinhas da igreja. Morreram os 2. Morreu o pai, morreu o filho e morreu milhares de pessoas daquela época. Porque é possível um cristão, ou dito cristão, estar no nosso meio com as mesmas intenções. É crente hoje, é impuro durante a semana, trata mal as pessoas, ofende os funcionários, fala mal do patrão, espizinha o irmão, dificulta a vida do outro, e no outro domingo, vamos para o culto. É isso que precisa mudar neste país, é isso que precisa mudar no nosso coração, é viver uma vida de piedade, porque o que tem acontecido, aconteceu na vida de Sardes, uma igreja que cada vez está mais preparada teologicamente, que as pessoas já sabem falar até um pouco de línguas originais, e tem muita gente cada vez mais doutor, cada vez mais mestre, cada vez mais graduado, mas cada vez mais morto, cada vez mais perdido, não tem vida com Deus. Eu estava numa aldeia e teve manifestação demoníaca por 10 dias, e era uma loucura, ora era um, ora era outro, e o cacique é cristão. Lá para o 4º dia, todos nós já estávamos cansados. E eu falei para ele: meu amigo, como fica o teu coração? Olha só, o diabo fazendo essas coisas. Ele disse: o senhor está errado. O diabo não está fazendo nada aqui não. É porque Jesus chegou, pastor. Ele estava certo. É porque Jesus chegou. É isto. E uma das pessoas que nos ajudou lá na oração, depois disse assim: pastor, eu li um livro que diz que para expulsar demônio tem que ser ordenado. Eu falei: graças a Deus que você leu o livro depois. Porque quem liberta é Jesus, não é título de homem nenhum. Quem liberta um homem não é um doutorado, é o nome precioso que está sobre todo nome, e a Ele a honra, a glória, o poder e o domínio
para sempre, porque Ele conhece a igreja é dele, a liderança é dele, nós somos dele, nós pertencemos a Ele, a nossa vida está escondida em Deus, e nós vivemos para Ele, somos apaixonados por Ele. Alguns vão achar isso de loucura, fanatismo. Ora, as pessoas são fanáticas por tantas coisas e ninguém fala nada. Por que eu não posso ser apaixonado pelo Senhor Jesus? É isso que a igreja de Sardes estava perdendo. E o Senhor diz: essas pessoas que não se contaminaram, elas são dignas de andarem comigo. Com quem que o Senhor anda? Êxodo 34, do versículo 1 até o versículo 7, o próprio Deus fala dele mesmo. Ele diz: Senhor, Senhor, Deus bondoso, misericordioso, cheio de compaixão, benigno, perdoador, que não trata o culpado como inocente. Ele é bom, Ele é santo. Como que Ele é santo e anda com um pecador que nem eu? Por causa de que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Então nós somos chamados a uma vida de pureza, de pensamento de pureza. Eu estava cuidando de um jovenzinho, e ele contando as impurezas dele, eu o orientei, aconselhei, e disse: mas você entregou tudo para Jesus? Aí ele ficou assim. Falei: então vamos fazer o seguinte, você já entregou sua vida? Ele falou: eu fiz isto. Falei: então entrega o seu corpo, seus pensamentos, as suas emoções. Porque às vezes a gente entrega uma parte ao Senhor Jesus, mas as minhas emoções não. Eu não vou esquecer aquele negócio. Eu não vou... A gente tem que entregar tudo, meus irmãos. Não tem nada que nós podemos dominar e ficar bom. Bom é Deus. Nós temos que ter coragem de andar com o Senhor Deus. E quem anda com o Senhor Jesus, como Ele é límpido e Ele é luz, inacessível, Ele brilha, você vê sujeira. Mas quem anda distante da luz acha que está limpo, acha que está certo ainda. E aquele que anda com o Senhor em santidade, o que acontece com ele? Está escrito: ao vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Olha que promessa maravilhosa. Não tem perigo. Se o Senhor Jesus salvou, salvou mesmo. Se você está salvo, está salvo. Para quê? Para a santidade. O Senhor Jesus não vai riscar o seu nome porque você tropeçou. Mas se você é cristão e tropeçou, você vai buscar ajuda. Você vai olhar a palavra e vai voltar ao caminho. Porque você sabe que não há outro caminho para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna. O vencedor é aquele que anda em pureza, buscando a pureza, a santidade, a uma vida que agrada a Deus, a uma vida piedosa, cheia de amor, que não fica acusando a vida dos outros, não fica falando da vida dos outros, não se acha superior aos outros, não faz nada para se aparecer, porque não adianta fazer para se aparecer, porque não vale nada. Mas aquele que anda olhando para Jesus, ele não vai onde Jesus não vai, ele não faz o que Jesus não faz. Eu não estou falando de uma pessoa perfeita, ninguém aqui é. Eu vi uma história, eu acho que é história, ou história, não tenho certeza, que um pastor foi abordado por um irmão que disse: eu estou procurando uma igreja perfeita. Ele disse: não entre aqui, pode estragar a gente. Ninguém é. Nós não estamos procurando pessoa perfeita, nós estamos procurando a perfeição em Cristo, na dependência de Cristo, na ajuda de Cristo, confessando os nossos pecados e lutando contra o mal. Mas aí vem as novas filosofias, aí vem os novos pensamentos, e nós continuamos igreja, nós vestimos a mesma veste, a veste branca da noiva, e ninguém pode sujá-la. Não dá para modernizar isto. Por quê? Porque nós andaremos com Ele e receberemos do Senhor Jesus as vestes brancas para a eternidade, e o nome nunca será riscado do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai que está nos céus. Eu vou lhe explicar o que é isto. Quando o Senhor Jesus voltar,
no seu trono de glória. Quando Ele assentar no alto e sublime trono, alto e grande porque Ele é, e todos os homens estiverem diante dEle para prestar contas. Você que aqui adorou o Senhor Jesus, louvou o Senhor Jesus, nesse dia, você ouvirá assim: vinde, bendito do meu Pai, e possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E Jesus confessará o nosso nome ao Pai: vinde. E nesse momento os santos anjos hão de fazer uma separação, da qual as pessoas desnudas de si mesmas, sem poder trazer algum argumento para questionar, outra parte ouvirá: afastai vós de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. Eu não sei qual é a reputação que você gostaria de ouvir aqui na terra. O que é que agrada quando as pessoas dizem que você é o máximo? Isso não vale muita coisa. O que é importante é o que Jesus vai dizer de você. É o que Jesus vai dizer de mim. Você já pensou? 28 anos como missionários, 56 de idade, 36 de casamento. E se chegar lá e o Senhor falar que não me conhece? Não posso perder isto. Eu tenho que continuar vivendo para o louvor da glória dEle. E quando machucado, nós glorificamos a Deus. Quando perseguido, nós adoramos a Deus. Quando alegres, nós louvamos a Deus. Quando nós temos problema, nós choramos diante de Deus. Quando as pessoas nos perseguem, nós contamos para Jesus. Não perca o seu tempo sendo religioso. Ninguém vai para o céu por ser presbiteriano. Ninguém vai para o céu porque tem um nome no hall da igreja. O importante é se o teu nome está escrito no livro da vida. E como que eu sei, pastor, se o meu nome está escrito no livro da vida? Só você pode saber. Ninguém pode saber por você. Ou você crê ou você não crê. Eu creio. Eu estava uma vez conversando com uma pessoa de uma seita que diz que só 144 mil vai para o céu. Eu falei: então, dessas cadeiras é minha. Eu vou estar lá. Tenho certeza. Acho que vai ter mais gente, mas se for só 144 mil, eu vou estar lá. Porque o Senhor prometeu. É a palavra dEle. A convicção é sua, cristão. Mas como eu posso saber se eu não estou bem? É você que sabe também. Se você estiver aí pensando: meu Deus, eu não estou legal, eu não estou agradando a Deus, se arrependa. Mas eu já estou na igreja há 20 anos. Não importa se é 50, 70, o que você não pode é se conformar com esse liberalismo, com este comodismo, esse comodismo que faz com que as pessoas estejam mais esperando receber alguma coisa e não fazer nada. Nós precisamos de um avivamento, meus irmãos. Esse Brasil precisa de um avivamento. Esse Brasil precisa de uma igreja que ora. Esse Brasil precisa de uma igreja que crê. Esse Brasil precisa de uma igreja apaixonada por Jesus. Este Brasil precisa de uma igreja de caráter, que não é desonesta. Na última viagem que eu fiz para Tabatinga, faz 10 dias, nós fomos de táxi. Quando chegou na cidade, lá tem a barreira sanitária. Aí as pessoas chegaram e falaram com o motorista: são todos moradores dessa cidade? Ele disse: sim, senhor. Eu disse: não, senhor. Nós não somos. Ele disse: sou de onde? Eu falei: sou de Manaus. Então desce, não pode entrar. Sim, senhor. Eu não posso conformar com o mundo. Se não der para entrar, não dá. E nós ficamos lá esperando. Telefonei para um amigo que veio ao meu encontro, que foi pedir autorização, e Deus abriu portas. Nós não precisamos da mentira para estabelecer a verdade. Nós não precisamos agradar as pessoas simplesmente para ter público.
Nós precisamos de uma igreja presbiteriana de Manaus, apaixonada por Jesus, de crente que busca a santificação, que busca Deus, que ora a Deus e que pede: Senhor, me toma no teu poder e me usa como instrumento para o louvor da sua glória. Nós não podemos se conformar como Sardes, nós não podemos dormir, nós temos que ficarmos acordados, porque o Senhor Jesus virá. E Ele disse que quando Ele voltar, nós andaremos de branco, e Ele confessará o nosso nome diante do Pai e dos santos anjos. E aí termina o versículo 6. Quem tem ouvido, não adianta ter só a orelha, precisa ouvir. E nós ouvimos isso várias vezes, eu não estou pregando nada novo, você já ouviu isso também. Mas é por que o Senhor fala de novo? É porque nós vamos relaxando de novo, nós vamos nos acostumando de novo. Então nós precisamos desse momento que o Senhor Deus pega o nosso coração e chacoalha. Meus irmãos, eu creio em um Brasil melhor, se a igreja tiver um caráter melhor, se os cristãos estiverem mais apegados à palavra de Deus e vivendo apaixonadamente por Jesus. Aí nós vamos mudar essa história do país. É assim que se muda um país, quando muda-se o coração. E para concluir, porque o horário passou, como está você diante dos olhos do Senhor Jesus? Ele que conhece a igreja, Ele que sabe de tudo, Ele que vê tudo. Ele olha para você e Ele não vê como eu vejo, Ele vê a cada um. Ele me vê aqui dentro, Ele sabe quem eu sou, o que eu sinto, o que eu penso, Ele sabe tudo, não tem nada para esconder. Você tem alguma coisa para esconder? Então, se você tiver alguma coisa para esconder, eu quero te dar um conselho: entrega isso ao Senhor Jesus hoje, renda-se a Ele, joga essa porcaria ao pé da cruz, vá ao Senhor Jesus e diga: Senhor, eu quero viver melhor, eu quero viver uma vida santa, para que você, após o culto, não esqueça simplesmente de que veio mais um culto, mas que a palavra de Deus corroa o seu coração, que você sinta-se beliscado por Deus, para que você possa viver melhor amanhã, com a sua família, com seus filhos, com seu cônjuge, com seus vizinhos, com seu patrão, com seu empregado. É aí que o cristianismo é prático, aí que ele é vivo. Vamos orar. O pastor Eustáquio vai estar orando conosco. Meus irmãos queridos, depois de uma palavra dessa, voltamos para casa refletindo. E o que mais me chama a atenção na vida desta igreja, ela tinha nome, mas ela não tinha vida. Hoje pela manhã eu estava falando sobre isso no nosso culto da manhã. Sardes tinha nome, mas não tinha vida. Tem nome de que vives, mas está morto. Permita que Deus sopre seu coração, sua vida. Nós não podemos ser uma igreja apática, indiferente. Talvez seu coração precise de um reavivamento nesse momento tão difícil, tão complexo, chamado pandemia. Alguns tiveram as suas motivações assaltadas. Mas não permita que isso aconteça com a sua vida, porque nós não somos Sardes, nós somos a Igreja Presbiteriana de Manaus. Uma igreja que está nessa cidade, para nela fazer diferença. Olhe para dentro do seu coração, olhe para dentro da sua vida. Se algum pecado precisa ser confessado, faça isso agora. E eu não vou orar por você, eu quero orar com você. Eu quero que você faça uma oração silenciosa e depois nós vamos nos colocar em pé. E vamos orar todos juntos.
e impetraremos a bênção do Senhor. E você viverá uma semana diferente para a glória do nome do Senhor. Pai, Tu disseste para a igreja em Sardes: eu conheço as tuas obras. Mais do que ninguém, muito mais do que o marido conhece a esposa, muito mais do que a esposa conhece o marido, muito mais do que os pais conhecem os filhos, muito mais do que o pastor conhece as suas ovelhas, o Senhor nos conhece. Porque, como diz a Tua palavra, é o Senhor que anda no meio da igreja, é o Senhor que está entre nós nessa noite. E pode ver onde ninguém vê. Deus, nós pedimos que o Senhor traga cura sobre nossas vidas nessa noite. Nós não queremos ser mais os mesmos, viver nos mesmos pecados, nós não queremos viver de reputação, nós queremos de fato uma vida que cause impacto nessa sociedade. Nós queremos, e como estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos do mundo. O Senhor disse isso aos seus discípulos: vocês estão, mas vocês não são. Portanto, Deus, permita-nos ser uma igreja que cause impacto na sociedade manauara, na sociedade amazonense, na sociedade brasileira e no mundo, Senhor. Nós queremos ser esta igreja. Faça assim de nós, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te convidar para se colocar em pé. Nós impetraremos a bênção, você vai receber a bênção do Senhor e vai para o seu lar, se alimentando daquilo que você ouviu nessa noite. Que o eterno amor de Deus o Pai, a redentora e salvadora graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo, seja sobre vós, Igreja Presbiteriana de Manaus, e com todo o povo de Deus, distribuída em toda a face da terra, agora e para sempre. Boa semana, vai na paz.